Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Graças damos a esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos rege, que nos governa, que nos ilumina, que nos faz vencer os dias maus, que nos faz vencer as tribulações. Somente na graça desse Deus maravilhoso que nós permanecemos de pé. Quero deixar uma palavra ao seu coração, se encontra aqui no capítulo 5 do livro de Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Aqui Paulo escreveu essas cartas aos Romanos e aqui ele disse: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Somente pela fé, irmãos, nós podemos ser justificados. Nós, de nós mesmos, na força do nosso braço, nós não podemos nada, só nessa fé em Jesus. Por ela podemos receber a justificação, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Somente pela entrada da fé nós temos essa firme e podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Quando nós estamos atribulados, ali nós precisamos ter paciência, porque a tribulação nos traz a paciência. Nós precisamos pedir Jesus paciência na tribulação. Há muitos que desesperam, às vezes a gente desespera. Às vezes somente a gente consegue ter paciência na tribulação, como irmãos, aqui como Paulo diz, temos entrada pela fé a essa graça. A tribulação sempre nos traz desespero. A gente quando fica tribulado, a gente fica desesperado. Mas aqui o apóstolo Paulo falando: nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então vamos pedir, Jesus, esse espírito reto, esse espírito de paciência na tribulação. Estamos desesperados, estamos com dificuldades. Senhor, me dê paciência. E a paciência produz a experiência. As tribulações nos fazem experientes, irmãos. A gente consegue alcançar a experiência através das dificuldades da vida, a gente se amadurece. E a experiência, a esperança. E através da experiência que temos, nós crescemos a esperança de que tudo vai ficar bem. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, somente no Espírito Santo de Deus, nós podemos ter essa esperança que não traz confusão. Porque se ficamos desesperados na tribulação,
Não ganhamos experiência, a gente só fica com desespero toda vez que a gente lembrar, a gente só lembra com muito desespero, não gosta nem de lembrar daquela tribulação. Mas quando aquela tribulação nos produz experiência, nos serve de meditação. E ali a gente consegue entender que é aquela esperança que aquela experiência trouxe, não traz confusão, traz a paz. Porque o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações. O Espírito Santo, ao qual foi nos dado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então nós temos o nosso tempo de fraqueza, nós temos o nosso tempo de ser ímpios, sem crer nessa palavra. Mas Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo por nós. Então vamos aproveitar, irmãos, essa oportunidade que Deus nos dá de nós nos arrependermos de nossos pecados, das nossas falhas, das nossas impiedades, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos todos fora, destituídos da graça de Deus, fora, separados de Cristo, mas Ele enviou o seu Filho para que nós, sendo ainda pecadores, Ele morresse por nós. Então Jesus hoje nos chama. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, esse pecado meu me leva tão para longe de Ti, Senhor, essa falha minha me leva para tão longe de Ti. Mas Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda tão pecadores, não merecedores da misericórdia dele. Ele se entregou por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, a ira de Deus vai ser derramada sobre os filhos de desobediência. Nós precisamos estar aproveitando essa oportunidade de ser justificados pelo sangue de Cristo. Corramos, irmãos, enquanto é tempo. Busquemos ser santificados, justificados pelo sangue de Cristo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então aproveitemos, irmão, esse tempo. Aproveitemos essa oportunidade que nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, fomos alcançados por essa misericórdia para sermos salvos pela sua vida e que o nosso gloriar esteja em Deus, que a nossa vida esteja em Deus e que a tribulação produza em nós a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência e a esperança, e a experiência a esperança. Que esse amor de Deus seja derramado nos nossos corações e que nós possamos provar deste amor que Deus teve para conosco, porque Ele provou o seu amor para conosco ali na cruz e nos deu a vida e nos deu o direito de sermos salvos, para nós ser salvos da ira. Então, a ira do Senhor será derramada, mas nós precisamos nos salvar, porque o tempo oportuno é hoje, ou amanhã nós não sabemos do amanhã. Então, Deus tem na sua mão também o cálice da ira, que será derramado sobre todos os filhos da desobediência. Aquele que está em Deus, nenhuma condenação há para ele. Assim diz a palavra de Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então corramos para Cristo Jesus. Cristo Jesus é nós olharmos para a cruz. Quando olhamos para a cruz, nós podemos ser salvos, porque Ele se entregou o seu Filho, dando o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós venhamos ser cada dia mais um vaso de valor na presença de Deus, purificados, lavados, remidos no sangue do Senhor, estando em oração e na busca ao Espírito Santo. Somente assim nós podemos alcançar a reconciliação em Cristo Jesus.
Que o Senhor Jesus te abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.